O Brasil está pronto para a volta dos cinemas? Não. E esse vídeo poderia acabar aqui e agora, mas ele não vai, porque eu acho muito importante a gente discutir esses assuntos de isolamento social, coronavírus e pandemia. Então sim, é sobre a volta dos cinemas que a gente vai falar hoje. Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. Esse vídeo é um pouco diferente do que eu gosto de fazer e costumo fazer. Esse aqui vai ser um vídeo mais para discutir apenas, sem falar de filmes, sem fazer indicações, é só pra gente conversar mesmo. Pra quem não tá ligado, essa semana rolou uma discussão na internet, especialmente no Twitter, em relação à volta do cinema no Brasil. É um projeto que está querendo voltar com o cinema em setembro. É o Festival de Volta para o Cinema. E eu acho que é isso. E aí essa discussão que foi levantada, inclusive por uma pessoa muito famosa do meio de cinema e cultura pop no Brasil, quando essa discussão foi levantada, muita gente questionou em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje, em relação à pandemia, em relação ao coronavírus, e em relação ao número de mortes que a gente tem no Brasil até hoje. São mais de 100 mil pessoas mortas por conta do coronavírus. Então a pergunta que se levantou foi: será que estamos prontos para voltar com esse cinema? É um assunto muito complicado. O Brasil tem uma média de 41.420 infectados do coronavírus por dia. E são mais de 1.000 mortes pelo coronavírus também por dia. Então como é que a gente consegue planejar uma volta de cinema quando o cenário do nosso país, enquanto um todo, não está organizado suficientemente para a gente conseguir deter esses números crescentes do coronavírus? No Brasil, os cinemas estão fechados desde março, quando foi decretada a pandemia no Brasil e no mundo. Março, que foi o mês que no dia 30 foram confirmados mais de 40.600 casos no Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro tinha mais de 4.600 casos de coronavírus, com um total de 160 mortes, por aí. Lá atrás, 5 meses atrás, o Brasil inteiro parou. A gente parou e disse: estamos numa situação preocupante, precisamos fazer um isolamento social. Então, o Brasil inteiro se mobilizou em todas as partes que podia parar, em tudo que podia fazer para evitar o contágio pelo novo coronavírus. 5 meses depois, em agosto, o Brasil se encontra com 3.460.413 casos de coronavírus confirmados. Eu vou repetir: 3.460.413 casos de coronavírus confirmados. E o total de pessoas que já perdeu a vida por causa do coronavírus já passou de 100 mil casos. São 111.189 mortes pelo coronavírus. E realmente são números absurdos, são números que... É um número tão grande que a gente só consegue pensar nele como números. A gente não consegue pensar que esses 3 milhões de pessoas que já foram infectadas no Brasil é um número absurdo, é um número grande demais pra gente compreender. E o sentimento que hoje fica pra gente é que 5 meses atrás a gente se importava mais com o coronavírus do que a gente se importa hoje. É como se 5 meses atrás a gente se protegesse mais e protegesse mais as pessoas que estão ao redor da gente do que a gente está protegendo hoje. 5 meses depois, com 850 vezes mais números de casos de coronavírus confirmados. E é no meio desse caos, desses 5 meses passados, que o cinema quer reabrir. Quer reabrir com o Festival da Volta do Cinema pro futuro, sei que lá. 5 meses depois, com 850 vezes mais casos de coronavírus confirmados. E vale ressaltar que é um festival que traz de volta filmes que a gente já assistiu. São filmes de franquias famosas, De Volta pro Futuro, Tubarão, Marvel, enfim, filmes blockbusters, que se encontram na Netflix, na HBO, enfim, em várias plataformas de streaming. Mas além disso tudo, também se ignora o fato de que a maior parte dos cinemas do Brasil se encontra dentro de shoppings e galerias. A maior parte dos cinemas brasileiros se encontra dentro de shopping centers. Da última vez que eu li, eram 17% dos cinemas do Brasil que eram de rua, que eram na rua, que eram aqueles cinemas antigos e clássicos, tipo Cinema São Luís, ou mesmo o Cinema da Fundação, aqui em Pernambuco.
E também se ignora o fato de que shoppings são lugares fechados com ar-condicionado, que ficam ali trazendo de novo aquela respiração em conjunto de todo mundo. Se ignora o fato também que o próprio cinema é uma sala hermeticamente fechada para que a gente tenha um isolamento acústico bom. Então se ignora que o cinema tem no máximo, sei lá, 2 saídas, 3 saídas, e quando o filme está rolando, todas essas saídas estão fechadas. É uma sala, dentro de uma grande sala, tudo fechado. E por fim, também se ignora o fato de que no Brasil, mais de 40 mil pessoas por dia contraem o coronavírus. E que mais de 1000 pessoas morrem por dia por causa do coronavírus. Todos os dias. O Brasil não está pronto para enfrentar nem a pandemia, nem o resto que nos falta para a gente enfrentar isso aqui. Tem muita gente que precisa todos os dias sair de casa, pegar um metrô lotado, pegar um ônibus lotado, e isso já é suficientemente um grandíssimo de um risco. Isso é muito perigoso. E a gente acaba normalizando e achando comum, porque a gente já está nesse mundo de pandemia. A gente entende que as pessoas têm que sair de casa. E a gente entende também que o mercado do cinema tem que se movimentar, especialmente o mercado do cinema nacional. Que certamente o audiovisual no Brasil foi muito prejudicado por causa do coronavírus. Mas isso, eu não consigo pegar isso e juntar com o fato de que os cinemas vão abrir com esses filmes de blockbusters, com esses filmes de grandes empresas multinacionais que estão, enfim, ao redor do mundo inteiro, são empresas globais, e isso não faz sentido pra mim. Essa conta não fecha. Muita gente fala do audiovisual voltar porque o audiovisual brasileiro precisa de ajuda. Só que isso não é esse festival de cinema. Eles nem se encontram. E muito além disso, a gente está vivendo num contexto de pandemia, num contexto onde mais de 1000 pessoas, eu vou repetir até exaustão, a gente tem que ficar se lembrando e lembrando as pessoas ao nosso redor o tempo todo o seguinte: a pandemia não acabou. O isolamento social para muita gente acabou, realmente. Muita gente teve que voltar para o trabalho, muita gente teve que sair de casa. O Brasil como um todo, o mundo como um todo, deu uma relaxada em relação ao coronavírus, mas a pandemia não acabou. A gente não tem uma cura ainda para o coronavírus. O Brasil está pronto para reabrir o cinema? Não. O Brasil não está pronto para reabrir o cinema. É isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês acham que esse tipo de conteúdo é bom e vale a pena, então deixa o like e comenta alguma coisa aí, bora trocar uma ideia. Eu quero entender o que vocês acham desse assunto, o que vocês acham da reabertura do cinema. É isso, pessoas, aqui foi o Joe, deixa o cinema fechado, e esse é o Nerd Speaking.